Eu usei aqui o site do Investidor 10, onde eu tenho a minha carteira cadastrada aqui. E o site do Investidor 10, ele é muito legal porque ele te deixa criar várias carteiras. Então é só você vir nesse menuzinho aqui, criar uma nova carteira. E aí com a sua carteira criada, você vem aqui e adiciona um novo ativo. No meu caso aqui foi Bitcoin. Então o que eu fiz? Eu vim aqui, coloquei aqui, ó, criptomoedas. Nome do ativo aqui, ó, Bitcoin. E aí pra pegar a informação de quanto cashback eu recebi em cada mês, eu vim aqui no aplicativo do Nubank, na área aqui de cartão de crédito, tem aqui, ó, resumo de faturas. E aí ele mostra aqui os valores das suas faturas em todos os meses. No meu caso, eu comecei a usar esse cartão aqui em março de 2023. Então tá aqui em março de 2023, a minha fatura ainda tava bem menor porque eu tinha parado de usar esse cartão. E aí no meu primeiro mês usando o ultravioleta aqui, a minha fatura foi de 692,17. Então é só você dividir esse valor aqui por 100, porque você ganha 1% de cashback. No meu caso aqui é R$6,92. E aí você volta aqui no Investidor 10, e aí você faz o quê? Primeiro você tem que jogar a data. No meu caso aqui eu joguei sempre o primeiro dia do mês respectivo daquele cashback. Então eu coloquei aqui, ó, 1/3 de 2023, que foi o mês que eu comecei a usar esse cashback. E aí isso aqui é legal porque o Investidor 10, ele já puxa aqui automaticamente o preço do Bitcoin na época, na data aqui, no meu caso, 1º de março de 2023. Isso aqui já facilita muito a nossa vida. E aí, com essa informação do preço aqui e o valor do meu cashback de R$6,92, o que falta eu descobrir aqui é a quantidade de Bitcoin que eu teria comprado com esse valor. E aí, pra fazer isso, a gente precisa fazer uma regra de 3, que eu sempre faço utilizando esse site aqui, que ele facilita muito, que ele faz uma regra de 3 automaticamente aqui pra gente. Se você quiser usar esse site, ele tá aqui na descrição do vídeo. Então aqui é muito simples, eu tenho que descobrir aqui no X a quantidade de Bitcoin que eu teria comprado com R$6,92. Eu vou colocar aqui o preço do Bitcoin e a quantidade é 1 Bitcoin por esse preço. E aqui eu coloco o preço que eu teria pagado na época, R$6,92. E aí ele me dá aqui a resposta, exatamente a quantidade de Bitcoin que eu teria conseguido comprar com esse valor lá em março de 2023. Então é só eu voltar aqui no Investidor 10 e jogar aqui o valor certinho, outros custos 0. E aí ele vai me dar um valor bem aproximado de qual teria sido o meu aporte aqui. E aí é só clicar em salvar que ele atualiza a carteira aqui com esse aporte que você fez. E aí eu repeti esse processo aqui por todos os 24 meses que eu usei esse cartão. E aí eu criei essa carteira, veja que tá aqui, ó, todos os lançamentos aqui, ó, sempre no primeiro dia do mês, durante todo esse período, ó, até o último mês completo que eu tenho de uso desse cartão aqui, que é fevereiro de 2025. E aqui está o resultado, ó, a carteira mostra claramente, ó, que teria saído aí por volta de 1.750 do meu bolso, que foi o que eu ganhei de cashback mesmo nesse período. E hoje eu teria aí por volta de R$3.441 em Bitcoin, o que tá mostrando aqui que é uma variação de quase 100%. Eu quase teria dobrado o valor do meu cashback aqui se eu tivesse investido em Bitcoin. E uma coisa que é interessante é ver essas barras aqui de evolução, ó, que em alguns momentos eu cheguei até a ficar negativo. É um perfil de investimento bem diferente, porque no cashback não existe a possibilidade de você ficar negativo. Você só ganha todos os dias lá a rentabilidade, enquanto aqui, ó, no Bitcoin, por exemplo, ó, eu comecei ali a usar o cartão ali em março, e aqui mais ou menos em setembro eu tava praticamente no 0 a 0, eu não tinha ganhado nada, eu tinha até perdido um pouco. Depois que o Bitcoin deu uma boa valorizada aqui no fim de 2023, e aí eu ganhei uma boa grana. No fim de 2024 teve uma boa valorização do Bitcoin aqui, ó, deu um salto bem grande aqui de outubro para novembro de 2024. E uma coisa interessante é que há 3 meses atrás eu tinha bem mais dinheiro, ó. Meu patrimônio aqui estaria em R$4.012. E agora 2 meses depois, mesmo continuando a aportar o meu cashback aqui, eu tô com bem menos, 3.441, porque o Bitcoin é bastante volátil. No início aqui de 2025 ele teve uma boa desvalorização. Então você vê que são perfis completamente diferentes de investimento. No ultravioleta você não teria surpresa nenhuma, é só valorização. E no Bitcoin você ficaria em alguns momentos andando de lado, até tendo uma desvalorização, mas você vê que no final aqui a rentabilidade foi bem maior. E isso acontece porque o Bitcoin ele é extremamente volátil. Isso aqui fica bem claro nesse estudo que fizeram. Pegaram um período aqui, ó, desde 2014 até 2023. E perceba que comparando o Bitcoin aqui com outras classes de ativos aqui, ó, como o Nasdaq 100, são 100 empresas de tecnologia dos Estados Unidos, o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e vários outros índices aqui super relevantes da economia global, perceba que nessa década aqui que foi observada, o Bitcoin, em vários anos aqui, ó, 2015, 16, 17, 19, 20, 21 e também 2023, ele foi o ativo que mais rendeu. Em compensação, nesses anos aqui, ó, 2014, 18 e 22, ele foi o pior de todos os ativos. Então isso aqui mostra duas coisas bem claras. Primeiro, como o Bitcoin é super volátil. Ou ele é a melhor classe de ativos de todas, ou ele é a pior de todas. E uma outra coisa que fica bem clara aqui é o padrão que o Bitcoin tem. Ele tem um ciclo bem marcado aqui de 4 anos, né, onde ele é o pior ativo de todos e depois por 3 anos consecutivos o melhor de todos. O pior de todos, 3 anos consecutivos o melhor de todos. E aqui, atualmente, a gente tá vivendo esse ciclo aqui de novo. 2022 realmente foi um ano bem ruim pro Bitcoin, mas 23 aqui, onde termina esse estudo, ele foi o melhor ativo de todos. E em 2024, que não tá nesse estudo aqui, ele também foi o melhor ativo de todos. E se a história se repetir, como vem se repetindo aqui ao longo dos anos, 2025 provavelmente o Bitcoin também vai performar muito bem. Ele começou o ano aqui tendo uma desvalorização, mas provavelmente ele vai se valorizar bastante. Não dá pra garantir
mentir, mas é o que a história vem mostrando pra gente aqui dos ciclos do Bitcoin. Então, por conhecer esse ciclo aqui que eu invisto em Bitcoin lá na minha carteira de investimentos e que provavelmente essa carteira aqui que eu montei, se eu continuar com essa simulação aqui ao longo de 2025, a diferença vai ficar ainda maior entre o cashback e a rentabilidade. Só aproveitando essa oportunidade aqui que a gente tá falando de Bitcoin, eu particularmente invisto em Bitcoin através da Coinbase, que é uma parceira aqui do canal. E se você tiver interesse também em investir em Bitcoin através da Coinbase, eles estão dando de presente R$20 em Bitcoin de bônus pra você que abrir a sua conta através do meu link que tá aqui na descrição ou através desse QR Code que tá aparecendo aqui na minha tela. A Coinbase é a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos e ela chegou recentemente aqui no Brasil, por isso que ela tá com essa promoção aqui que eu não sei até quando vai, pra você que quiser conhecer a corretora, abrir a sua conta lá e assim que você fizer a sua primeira compra de Bitcoin em qualquer valor, você ganha mais R$20 em Bitcoin na sua conta. E geralmente cai no mesmo dia, mas se não cai no mesmo dia, em no máximo 48 horas, a Coinbase deposita esse bônus na sua conta. Eu só sugiro que você compre um valor de no mínimo R$51, porque a partir de R$51 a taxa é bem baixa lá pra compra. Se você for comprar de R$50 pra baixo, a taxa é um pouquinho alta, então não aconselho. Faça uma compra de pelo menos R$51 ou mais de Bitcoin, e aí você vai ganhar esse bônus de R$20 em Bitcoin na sua conta e ainda dá uma força aqui no canal, ajuda eu manter a parceria aqui que me ajuda bastante, beleza? E aí pra finalizar esse vídeo aqui, você pode estar se perguntando, tá bom, Daniel, então quer dizer que você vai vender todo o seu cashback, comprar de Bitcoin e comprar Bitcoin todos os meses com o cashback que você recebe? Como qualquer decisão de investimento, isso aqui é uma decisão bem pessoal. A gente tem que considerar várias coisas, por isso que a minha decisão nunca vai ser a mesma que a sua. Você precisa considerar todos os fatores. No meu caso pessoal aqui, eu não vou vender o meu cashback. Vou continuar deixando meu cashback rendendo aqui a 200% do CDI, ainda que eu saiba que o Bitcoin provavelmente vai se valorizar bastante esse ano aqui e que no longo prazo, mesmo com as oscilações, se o Bitcoin continuar rendendo como ele vem rendendo nos últimos anos, ele tende a render até mais do que 200% do CDI, que é bastante coisa. Acontece que eu já invisto em Bitcoin, já tenho Bitcoin na minha carteira, já tenho um valor relevante em Bitcoin, então eu considero esse valor aqui do cashback como parte do meu patrimônio e como uma diversificação. Porque quem acompanha a série aqui do canal sabe que eu não tenho renda fixa na minha carteira, então isso aqui é como se fosse uma renda fixa com um risco um pouco maior. Mas talvez se eu não tivesse nada de Bitcoin, e entendendo o Bitcoin da forma que eu entendo hoje, talvez eu tomaria sim essa decisão, sacaria todo o meu cashback e investiria meu cashback todos os meses em Bitcoin. O que você precisa considerar ao fazer isso é que o Bitcoin ele é extremamente volátil, ele não vai ser esse rendimento aqui bonitinho em linha reta do jeito que é aqui no cashback. O potencial de rentabilidade dele é maior do que o do cashback, mas no longo prazo. Historicamente, quem segurou o Bitcoin por 4 anos sempre teve um ótimo lucro, mas no curto prazo você pode até perder dinheiro, principalmente naqueles anos lá de desvalorização que provavelmente vai acontecer em 2026. E uma outra coisa que você tem que considerar também é que no contrato do ultravioleta deixa bem claro que se por um acaso o seu cartão for cancelado ou em caso de falecimento, você perde todo o seu cashback. Você não pode transmitir isso aqui como herança pra ninguém. Então se você for pensar bem, esse cashback aqui ele não é bem nosso até que a gente saque ele. Mas em contrapartida, se você sacar, você não vai ter essa alta rentabilidade aqui. Então você, ao deixar o seu cashback aqui acumulado do jeito que eu tô fazendo, você também tá correndo um risco. Ele não é uma renda fixa super segura como investir no Tesouro Direto ou nas caixinhas do Nubank que o dinheiro realmente é seu. Você tem que ter isso claro. O cashback aqui, ele não é seu até que você saque. Ele tá na mão do Nubank e você pode até perder ele se acontecerem essas coisas que eu falei aqui. Então, atualmente, eu tô disposto a correr esse risco em troca dessa alta rentabilidade que eu tenho aqui nesse cashback. Isso também levando em consideração esse valor que eu tenho atual momento aqui de 2.343. Pode ser que daqui a alguns anos, quando o meu cashback tiver em mais de 10 mil, 20 mil reais, pode ser que eu mude de ideia. Isso aqui eu vou pensar ao longo do tempo. Mas no momento, minha decisão é essa. Meu cashback vai continuar investido aqui a 200% do CDI, isento de imposto de renda. E obviamente que eu também invisto em Bitcoin todos os meses, que é um ativo que eu gosto e acredito bastante no futuro dele.